Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. O texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, nos diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que ele não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Claro que aqui é um momento devocional, e talvez você esteja se perguntando, puxa, mas por que ler no momento devocional um texto que fala sobre a liderança da igreja, a função dos pastores, os bispos, os presbíteros e os diáconos? Por que falar disso e pensar nisso no meu meditar diário com Deus? Irmãos, aqueles que nos lideram na igreja de Cristo são pessoas muito importantes, pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para o nosso cuidado, para a nossa edificação, para abençoar nós que somos parte da Igreja de Cristo. E estes homens que foram chamados para estas funções precisam entender bem a sua vocação, as suas responsabilidades, e nós, os membros da Igreja, precisamos também saber orar por eles e incentivá-los e ajudá-los a cumprir bem o papel para o qual eles foram chamados. Então, é muito necessário sim nós meditarmos, aproveitarmos esse tempo de meditação diária da Palavra de Deus para falar da nossa liderança. Se você é líder, considere então aquilo que Deus exige de você. Essas características que foram colocadas aqui para o pastor, presbítero, para o diácono, são características que nós devemos desejar e trabalhar por elas, sermos homens sóbrios, modestos, hospitaleiros, temperantes, irrepreensíveis, não violentos, não dados ao vinho, cordatos, inimigos de contenda, governar bem nossa casa. Nós precisamos olhar para essas características e, como líderes, falar: Senhor, me ajude a ser assim, pelo bem da igreja de Cristo. Senhor, há coisas em mim que precisam ser aperfeiçoadas, que precisam ser tratadas. Trabalha isso na minha vida, no meu caráter, para que eu honre bem a função, o cargo, o ofício para o qual o Senhor me chamou. Se você não é líder, se você é membro de uma igreja, ore pelos seus líderes. Senhor, abençoa lá o meu pastor, abençoa o meu presbítero, abençoa os meus diáconos, as famílias deles, para que eles sejam excelentes, para que eles tenham essas qualidades. Ajude também a orientá-los. Olha, meu presbítero, olha, meu pastor, a Bíblia te orienta a ser diferente, a Bíblia exige de você uma postura diferente. Claro, você não vai fazer isso de forma desrespeitosa, sendo insubmisso, mas vai fazer em amor, e se este líder seu for de fato um homem de Deus, servo do Senhor, piedoso, prontamente ele vai te ouvir e vai até agradecer, falar: irmão, muito obrigado por me ajudar, por apontar o meu erro, me ajuda em oração, trabalha comigo, vamos crescer juntos. Essa é a postura da Igreja de Cristo. Crentes realmente preocupados em abençoar sua liderança, líderes realmente preocupados em fazer aquilo que Deus deseja, e quando nós temos essas duas condições, crentes de verdade sendo liderados e líderes crentes também de verdade ocupando este cargo, então nós teremos uma igreja abençoada de pessoas que estão ali
lutando contra o pecado, trabalhando para ajudar umas às outras, aqueles que lideram, liderando com excelência, os que são liderados, orando pelos seus líderes, ensinando e ajudando-os quando também eles precisarem. É muito importante nós falarmos disso. E se você é membro de uma igreja de modelo representativo, como é a Igreja Presbiteriana, você participa da escolha dos seus presbíteros, dos seus diáconos, tome isso daqui como referência. Nossas escolhas não podem ser baseadas nas pessoas que a gente acha mais legal, mais bonitas ou nos mais ricos da igreja. Não, nossa escolha deve ser por estes homens que se encaixam aqui nesse modelo bíblico que nos foi deixado aqui em 1 Timóteo. Quando nós olhamos então esse texto, aos que lideram, tem aqui o exemplo daquilo que você deve ser. Aos que são liderados, fica aqui o desafio para que você ore pelos seus líderes e ajude-os a ser assim. Aos que vão escolher a sua liderança, fica aqui para vocês também o modelo do que você deve buscar nesses que cuidarão da Igreja de Cristo. Mas há algo importante que eu ainda preciso dizer. Quando nós olhamos essa questão da liderança da igreja, precisamos pensar que este é um cuidado de Deus com o seu povo. Deus nos ama, Deus ama a sua igreja e escolhe para cuidar da sua igreja homens e capacita esses homens e deseja que esses homens sejam exemplares em sua conduta. Essa é uma demonstração do cuidado de Deus conosco, com o seu povo. Oremos então para que de fato tenhamos estes homens sob os cuidados, cuidando da igreja em todos os sentidos, dentro das necessidades da igreja, do povo de Deus. Quando nós pensamos num pastor por excelência, temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Que nós, líderes, olhemos para o exemplo do nosso Cristo, o bom pastor, e os membros continuem a olhar para o Senhor Jesus como sendo o ideal a se esperar também nos seus liderados. E se você não conhece o bom pastor que é Cristo, se você se decepcionou com muitos líderes que se dizem servos de Deus, mas não são, olhe para Cristo Jesus, que ele seja a sua motivação para seguir na caminhada, para seguir na igreja do Senhor, para seguir louvando a Deus. Cristo é o bom pastor, ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter salvação e vida eterna. A pergunta que eu te faço é, você é pastoreado por Cristo Jesus? Você é ovelha de Cristo? Se não, você pode estar debaixo da tutela do melhor pastor, do melhor dos homens, mas se não estiver debaixo da graça de Cristo Jesus, nada te adiantará. Que Cristo é o bom pastor, nós sabemos. A pergunta é se você é ovelha desse bom pastor. Se você for, certamente terá os cuidados e a salvação vinda dele. Se você não for, já está condenado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa liderança, que tenhamos bons servos do Senhor, cuidando do povo do Senhor.